Boa noite a todos os amigos e seguidores do canal. Como anunciado, vamos agora para mais um clássicos do terror. Agora, esse clássico ele é bem especial, ele vai fazer um link com a estreia do nosso segundo canal, que eu vou postar lá no domingo, conforme eu avisei, né? Vou botar aqui, só para quem não viu, vou botar aqui no card o convite, né? Convite para a estreia desse segundo canal. Lá, né, nessa postagem eu já comento que vou fazer um link, uma transição de um canal para o outro. Hoje eu vou narrar um conto de terror muito legal, muito interessante. Eu li ele quando era bem criança e fiquei muito impressionado. E justamente o autor desse conto é que vai ser o tema da minha crônicazinha lá do domingo. Eu vou começar essa série de conversas a respeito de assuntos que eu acho interessantes, né? Por esse autor. Por quê? Porque esse autor tem uma vida incrível, teve, né, uma vida incrível, ele morreu em 43. Eu, inclusive, hoje aqui não vou fazer muito comentário sobre o autor para não estragar até a surpresa, porque é o autor tema, como eu disse, da postagem do domingo. Então só vou falar o nome dele, eu acho que pouca gente vai conhecer pelo nome. Quem é do ramo do horror conhece, H.H. Evers, de Hans Heinz Evers. É um escritor alemão que nasceu lá no século XIX e ele teve uma vida incrivelmente aventurosa, uma coisa realmente impressionante. É uma típica história, uma aventura, não sei até porque não fazem um filme sobre a vida do cara. E é um exemplo assim, bem interessante de como que um cara pode chegar a ser famosíssimo. Ele foi famosíssimo, né? Ele é um cara que foi um modelo eu não diria, mas ele foi reconhecido como um mestre do horror por nada menos que o Lovecraft, né? Só que o Lovecraft virou um cult mundial e o Evers foi cancelado, foi de fato cancelado, e ele desapareceu do cenário. As obras dele durante certo tempo foram proibidas e tal. Então ele foi aos píncaros da glória lá pelos anos 20, 30, foi adaptado N vezes para o cinema. Mas esses detalhes todos eu vou deixar lá para o domingo, para a postagem sobre a vida do cara. Podem crer que é uma história muito interessante, né? O desenvolvimento da carreira do H.H. Evers e o seu declínio. O conto, ele tem muitos romances, tem uma obra até bem vasta. O ídolo dele era o Edgar Allan Poe e o conto que eu vou narrar aqui chama-se A Aranha. A Aranha é de 1908, é uma releitura de um mito grego, é bem legal. O conto é muito interessante, vale a pena assistir, ler, claro, vale a pena, né? E ele tem uma curiosidade, só para não dizer que eu não vou falar nada aqui, porque isso escapa um pouco da postagem do domingo. Como vocês viram no Álvaro de Azevedo, por exemplo, todas aquelas 7 postagens dele, aquelas 7 postagens do Noite na Taverna, eram postagens, sempre começavam, isso era muito habitual no século XIX, iniciavam-se por uma citação de um autor, né? Geralmente fica em cima à direita, e sempre nos capítulos da Noite na Taverna tinha uma citação de diversos autores. Esse A Aranha tem versões que não aparecem, tem edições que não aparecem, mas originalmente ele tem lá uma citação que é em si meio um mistério. É bem curioso. A citação, se você se der o trabalho de correr atrás da citação, ela tem lá a citaçãozinha, vai ter aqui na narração, o autor é mencionado da citação, porém
não existe nenhum registro que essa citação seja desse autor, se é que aquele nome é do autor que todo mundo imagina. Já começa um mistério por aí. Aí você daí, se você investiga um pouco mais, você cai no Edgar Allan Poe, um dos ídolos do Evers, porque essa citação ela é feita também pelo Edgar Allan Poe, num dos contos mais famosos dele, o Ligeia, e é repetido durante a história, né, a citação, remetendo a esse tal autor aí, do qual não há nenhum registro de que ele tenha falado aquilo. Então o Evers apenas, eu não sei se alguém percebeu, sabe? Mas o Evers ele usou o mesmo expediente do Edgar Allan Poe, fazendo uma citação de um autor sem que haja comprovação de que essa citação é do cara, e só que tem que o Edgar Allan Poe ele usou um pouco mais extensamente, não foi só uma citação, né? Ele colocou a parte dessa citação lá dentro do conto dele, Ligeia. É uma história um tanto misteriosa, né? O que uma simples citação de início de conto pode levar, né? Eu acho que o Evers ali fez, essa é a minha interpretação, eu acho que o Evers ali ele fez uma espécie de homenagem ao Edgar Allan Poe. Ele usou o mesmo expediente literário assim do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe escreveu esse conto Ligeia quase 100 anos antes, uns 80 anos antes da Aranha, e já usou essa... O tal do autor mencionado, ele existe, é um cara de um escritor lá do inglês, lá do século 17, 1600 e pouquinho, era um estudioso do sobrenatural, do oculto e tal. Então tem tudo a ver como uma citação, tanto do Edgar Allan Poe quanto do Evers. Só que infelizmente não há nenhuma comprovação de que ele tenha escrito aquele texto, não está em parte nenhuma da obra desse autor. Eu vou mencionar agora na narração. Então, vamos lá de A Aranha, 1908, um conto clássico, realmente um clássico, muito interessante, e do Hans Heinz Evers, que vai ser o nosso assunto da nossa crônica lá do domingo. Bom, espero que vocês tenham gostado lá do Álvares de Azevedo, do Noite na Taverna como um todo, e que gostem muito desse conto, tanto quanto eu gostei quando li, quando era criança. Um abraço a todo mundo e até domingo. A Aranha, de Spinner, 1908, de Hans Heinz Evers. E nela está uma vontade que não morre. Quem conhece os mistérios de uma vontade com seu vigor? Glanville. Quando Richard Braquemont, estudante de medicina, decidiu ocupar o quarto 7 do pequeno hotel Stevens na Rue Alfred Stevens, número 6, 3 pessoas em 3 sextas-feiras consecutivas haviam se enforcado no batente da janela do lugar. A primeira foi um caixeiro viajante suíço. Seu cadáver só foi encontrado no sábado à noite. O médico constatou que a morte devia ter ocorrido entre as 5 e as 6 horas da tarde de sexta-feira. O cadáver pendia de um gancho que era utilizado para pendurar as roupas, fortemente preso no batente da janela. A janela estava fechada. O morto havia utilizado o fio da cortina como corda. Como a janela era muito baixa, as pernas repousavam quase até os joelhos no chão. O suicida necessitou de muita energia para a execução do seu propósito. Foi ainda apurado que ele era casado e pai de 4 crianças que se encontravam em uma situação segura e confortável e que possuía quase sempre um caráter alegre. Não se encontrou nenhuma carta ou bilhete com alguma menção ao suicídio, tampouco um testamento. Ele também jamais havia feito qualquer declaração aos seus conhecidos que condizesse com tal ato. O segundo caso não foi muito diferente. O artista circense Karl Krause, contratado como acrobata no Cirque Medrano, próximo ao hotel, ocupou o quarto de número 7 2 dias depois. Quando ele não compareceu à apresentação da sexta-feira, o diretor enviou ao hotel um empregado que, ao entrar no quarto destrancado,
encontrou o artista pendurado na janela, exatamente nas mesmas circunstâncias. Este suicídio não parecia menos misterioso. O artista era popular, recebia um alto cachê e era um jovem de 25 anos, aproveitando a vida ao máximo. Novamente, nada escrito, nenhum comentário que chamasse atenção. Seu único familiar ainda vivo era sua mãe idosa, a quem todo o dia primeiro, pontualmente, o artista enviava 200 marcos para seu sustento. Para a senhora Dubonnet, proprietária do hotel pequeno e barato, cuja clientela era quase exclusivamente composta por membros do Montmartre Varieté, esta segunda estranha morte no mesmo quarto teve consequências muito desagradáveis. Alguns de seus hóspedes já haviam se mudado, clientes regulares não retornavam mais. Ela recorreu ao seu amigo pessoal, o comissário do 9º distrito, que prometeu fazer por ela tudo que estivesse ao seu alcance. Desse modo, ele não somente dedicou-se com especial afinco à investigação dos motivos dos suicídios de ambos os hóspedes, mas também lhe forneceu um agente que se mudou para o quarto misterioso. Foi o policial Charles-Marie Chaumier quem se ofereceu para a tarefa. Experiente Marsuan, com 11 anos de serviço na infantaria naval, este sargento que mantivera o seu posto por muitas noites, solitário, em Tonquim e Yannan, e que recebera com uma arma na mão muitas visitas inesperadas de piratas sorrateiros, parecia, portanto, o mais indicado para lidar com os fantasmas dos quais se falava na Rue Alfred Stevens. Instalou-se no quarto no domingo à noite e então foi dormir satisfeito, após ter aproveitado uma farta quantidade de alimentos e bebidas da digna senhora Dubonnet. Todas as manhãs e noites, Chaumier visitava brevemente a delegacia para fazer seu relatório. Nos primeiros dias, estes se limitavam a informar que nada de especial havia acontecido. Já o relatório da quarta-feira informava que ele acreditava ter encontrado uma pista. Instado a dizer mais, ele pediu para, por hora, permanecer em silêncio. Ele não fazia ideia se o que ele pensava ter descoberto realmente estava relacionado com a morte das duas pessoas. E receava que, se estivesse equivocado, seria ridicularizado. Na quinta-feira, Chaumier parecia um tanto inseguro, ainda mais sério, mas novamente não tinha nada para relatar. Na sexta-feira pela manhã, estava bastante nervoso e disse, meio de brincadeira, meio a sério, que a janela certamente causava uma atração estranha. Ele sustentou, no entanto, que isso não tinha qualquer relação com os suicídios e que seria motivo de risos se dissesse mais. Naquela mesma noite, ele não compareceu à delegacia. Foi encontrado enforcado no gancho da janela. Também nesse caso, todos os pormenores eram os mesmos dos outros casos. As pernas arrastavam pelo chão, a corda da cortina foi utilizada no enforcamento. A janela estava fechada e a porta não havia sido trancada. A morte havia ocorrido por volta da 6h da tarde. A boca do defunto estava bem aberta, com a língua pendurada para fora. Com essa terceira morte, todos os hóspedes abandonaram o Hotel Stevens no mesmo dia, com a exceção de um professor alemão que ocupava o número 16 e aproveitou a oportunidade para reduzir o aluguel por 1/3. Restava pouco consolo para a senhora Dubonnet quando, no outro dia, a estrela da Opéra Comique Marie Gardin chegou com o seu Renault e comprou o cordão da cortina vermelho por 200 francos, por um lado porque traria sorte e por outro porque sairia nos jornais. Se esses eventos tivessem ocorrido no verão, em julho ou agosto, a senhora Dubonnet teria talvez conseguido o triplo pela corda. Os jornais com certeza teriam então enchido suas colunas com esse assunto. Porém, no meio da temporada, com eleições, Marrocos, Pérsia, quebra dos bancos de Nova York e nada menos que 3 casos políticos, mal se podia saber onde arranjar lugar para esse assunto. O resultado foi que o caso da Rue Alfred Stevens foi menos discutido do que merecia, e as reportagens seguiram sendo escassas e curtas, majoritariamente reproduções objetivas dos relatórios da polícia, sem qualquer exagero. Essas matérias eram as únicas informações que o estudante de medicina Richard Barquemont teve sobre o assunto. Ele não conhecia um pequeno fato que parecia tão insignificante que nem o comissário, nem as testemunhas oculares tinham mencionado aos repórteres, e que foi lembrado somente após a aventura do estudante. Quando os policiais retiraram o cadáver do sargento Charles-Marie Chaumier do batente da janela,
uma grande aranha negra arrastou-se da boca aberta do defunto. O criado retirou-a com um dedo e exclamou: "Diabos! De novo esse animal!" No percurso da investigação posterior do caso de Braquemont, ele afirmou que quando o cadáver do vendedor ambulante suíço foi retirado, ele viu uma aranha muito semelhante no ombro do defunto. Mas sobre isso Richard Braquemont não tinha nenhum conhecimento. Ele mudou-se para o quarto apenas 2 semanas após o último suicídio, em um domingo. O que ele vivenciou foi anotado cuidadosamente em um diário. O diário de Richard Braquemont, estudante de medicina. Segunda-feira, 28 de fevereiro. Vim para cá ontem à noite. Desfiz minhas 2 malas, acomodei-me e então fui para a cama e dormi muito bem. Eram apenas 9 horas quando uma batida na porta me acordou. Era a senhoria que me trouxe o café da manhã. Ela provavelmente está muito preocupada comigo, como se pode notar pelos ovos, o presunto e o excelente café que ela trouxe. Tomei banho, coloquei uma roupa e assisti ao criado arrumar o quarto enquanto fumava meu cachimbo. Então agora estou aqui. Eu sei perfeitamente que é perigoso, mas sei também que estarei feito na vida se desvendar esse enigma. E se Paris valia bem uma missa antigamente, hoje ela não custa tão pouco. Então eu posso arriscar um pouco a minha vida. Aqui existe uma chance e eu quero aproveitá-la. Por sinal, outros também foram inteligentes descobrindo isso. Mais de 27 pessoas tentaram ficar com o quarto, através da polícia ou da proprietária. Havia 3 mulheres entre elas. Tive, portanto, bastante concorrência. Provavelmente, todos são pobres diabos como eu. Mas eu que acabei recebendo a colocação. Por quê? Provavelmente eu fui o único que pôde oferecer uma ideia à sábia polícia. Uma boa ideia. Claro que era um blefe. Esses relatos também são destinados à polícia. E me diverte dizer aos senhores, logo de início, que lhes apontei uma boa. Se o comissário for razoável, ele irá dizer: é por isso mesmo que Braquemont parece adequado. Aliás, não importa o que ele dirá mais tarde, agora já estou aqui. E me parece um bom presságio que as minhas atividades tenham começado com um blefe para estes senhores. Primeiro entrei em contato com a senhora Dubonnet, que me encaminhou para o posto de polícia. Fiquei vadiando por lá uma semana inteira. Sempre diziam que a minha oferta estava sendo levada em consideração e que eu deveria retornar no dia seguinte. A maioria dos meus concorrentes já havia então desistido. Tinham coisa melhor para fazer do que ficar horas a fio em uma sala de espera abafada. O comissário estava bastante irritado com a minha teimosia. Finalmente, ele disse categoricamente que a minha insistência não tinha nenhum sentido. Ele agradecia a mim, bem como aos outros, pela minha boa vontade, mas não precisava de ajuda amadora, a não ser que eu tivesse algum plano de operação em mente. Então eu disse a ele que tinha esse plano de operação. Claro que eu não tinha nada realmente, e não poderia, portanto, ter lhe dito uma palavra. Mas disse a ele que só poderia lhe informar o meu plano, que era bom, mas bastante perigoso, se ele estivesse disposto a dar sua palavra de honra de que ele mesmo o executaria. Ele agradeceu a oferta e disse que não tinha tempo para tal coisa. Mas percebi que eu tinha avançado quando ele me perguntou se eu não poderia, ao menos, dar-lhe uma dica. E fiz isso. Contei-lhe algum absurdo floreado de que até um segundo atrás eu nem tinha noção. Não sei de onde essa estranha ideia veio de repente. Falei que, entre todas as horas de uma semana, havia uma que possuía uma influência enigmática. Esta seria a hora em que Cristo desapareceu de seu túmulo para descer aos infernos, a 6ª hora no anoitecer do último dia da semana judaica. E lembrei-o que foi nessa hora, sexta-feira, entre 5 e 6 horas, que os 3 suicídios ocorreram. Não poderia dizer mais a ele no momento, mas fiz referência ao Apocalipse de São João. O comissário fez uma expressão como se tivesse entendido alguma coisa. Agradeceu e pediu que eu voltasse então à noite. Fui pontualmente ao escritório e na mesa à sua frente estava o Novo Testamento. Nesse meio tempo, fiz os mesmos estudos que ele. Li o Apocalipse e não entendi nem uma sílaba. Talvez o comissário fosse mais inteligente do que eu, pelo menos ele disse com muita firmeza que, apesar das minhas insinuações vagas, acreditava que entendia minha linha de pensamento e que ele estava pronto para atender às minhas vontades e apoiar-me na medida do possível. Devo reconhecer que ele realmente me ajudou muito. Fez um acordo com a senhoria para que eu tivesse tudo disponível durante a minha estadia no hotel. Deu-me um excelente revólver, um apito policial,
e os guardas tinham ordens para passar frequentemente pela Rue Alfred Stevens e vir ao meu auxílio ao menor sinal. Mas o mais importante é que ele colocou um telefone no quarto, através do qual estou em contato direto com a delegacia. Uma vez que ela se localiza a apenas 4 minutos de distância, posso contar com ajuda rápida a qualquer momento. Com tudo isso, não consigo imaginar do que eu deveria ter medo. Terça-feira, 1º de março. Nada aconteceu, nem ontem nem hoje. A senhora do Bonnet trouxe um novo cordão para a cortina retirado de um outro quarto. Há várias habitações vazias, de qualquer forma. Ela aproveita qualquer oportunidade para vir até mim, sempre trazendo alguma coisa. Mais uma vez, todos os pormenores me foram relatados, mas não vim a saber de nada novo. Em relação aos motivos das mortes, ela tinha sua própria teoria. Quanto ao artista, ela acreditava se tratar de um caso de amor infeliz. Quando ele estava no hotel no ano passado, uma jovem senhora veio visitá-lo várias vezes e dessa vez não apareceu. Não sabia, no entanto, por que o cavalheiro suíço havia tomado tal decisão. Não se pode saber de tudo, afinal. Mas com certeza o sargento havia cometido suicídio só para irritá-la. Tenho de admitir que as explicações da senhora de Bonnet são um pouco pobres, mas deixei ela continuar tagarelando, afinal ela pelo menos ajuda a diminuir o tédio. Quinta-feira, 2 de março. Nada ainda. O comissário liga algumas vezes por dia. Eu digo que estou bem e aparentemente essa informação não o satisfaz. Peguei meus livros de medicina e comecei a estudar, então meu encarceramento voluntário tem algum propósito. Sexta-feira, 4 de março, 2 horas da tarde. Tive um excelente almoço. A senhora trouxe-me até meia garrafa de champanhe. Foi praticamente como uma última refeição de um condenado à morte. Ela me considera uns 3/4 morto. Antes de partir, ela pediu chorando que eu fosse com ela. Provavelmente estava com medo de que eu me enforcasse só para irritá-la. Dei uma olhada mais de perto no novo cordão da cortina. Então isso irá me enforcar em breve? Sinto-me pouco inclinado a fazer isso. Além disso, a corda é áspera, dura e está mal estendida na cortina. É preciso ter muita boa vontade para copiar o exemplo dos outros. Agora estou sentado à minha mesa, com o telefone à esquerda e o revólver à direita. Não tenho medo, mas estou curioso. 6 horas da tarde. Nada aconteceu. Quase acrescentei, infelizmente. A hora fatídica veio e se foi, exatamente como todas as outras. Não posso, no entanto, negar que senti um certo ímpeto de ir até a janela. Com certeza. Mas por outro motivo. O comissário ligou pelo menos 10 vezes entre as 5 e as 6. Ele estava tão impaciente quanto eu. Mas a senhora do Bonnet está satisfeita. Alguém morou por uma semana no número 7 sem se enforcar. Estupendo. Segunda-feira, 7 de março. Estou convencido de que não descobrirei nada e tendo a acreditar que os suicídios de meus antecessores foram apenas uma estranha coincidência. Pedi ao comissário que providencie novamente investigações sobre os 3 casos e estou convencido de que as razões serão encontradas. Quanto a mim, ficarei aqui o maior tempo possível. Não irei conquistar Paris aqui, mas moro de graça e sou bem tratado. Além disso, estudo bastante e percebo que estou avançando. E finalmente tenho outro motivo que me mantém aqui. Quarta-feira, 9 de março. Então avancei mais um passo. Clarimonde. Ainda não contei nada sobre Clarimonde? Pois bem, ela é a minha terceira razão para permanecer aqui e é também o motivo pelo qual me aproximei da janela naquela hora fatídica. Claro que sem qualquer objetivo de enforcar-me. Clarimonde. Por que eu a chamo assim? Eu não tenho ideia do nome dela, mas é como se eu precisasse chamá-la de Clarimonde. E aposto que descobriria que esse é seu nome real, se algum dia lhe perguntasse. Eu reparei em Clarimonde já nos primeiros dias. Ela mora do outro lado dessa rua estreita e sua janela fica exatamente em frente à minha. Lá ela fica sentada, atrás das cortinas. A propósito, preciso declarar que ela me notou antes que eu a tivesse notado e que demonstrou claramente ter interesse por mim. Nenhuma surpresa, considerando que toda a rua já sabe que estou morando aqui e por qual razão. A senhora do Bonnet encarregou-se disso. Eu não tenho uma natureza romântica e meus relacionamentos com as mulheres sempre foram escassos. Quando alguém vem de Verdun para Paris para estudar medicina e mal tem dinheiro para comer algo decente a cada 3 dias, essa pessoa tem mais em que pensar do que no amor.
Portanto, não tenho muita experiência e talvez tenha começado este assunto de uma maneira bastante estúpida. De qualquer forma, gosto dele e da forma como começou. No começo não me ocorreu a ideia de estabelecer qualquer relação com a minha vizinha. Eu só havia pensado que, já que eu estava aqui para observar e, apesar de toda a minha boa vontade, não tinha nada para investigar, eu poderia então observá-la. Não se pode passar o dia todo debruçado sobre os livros. Assim, pude logo verificar que Clarimonde vive sozinha neste pequeno andar. Ele tem 3 janelas, mas ela só senta perto da janela bem em frente à minha. Ela se senta e fia em uma pequena roca antiquada. Eu já havia visto uma roca dessas na casa da minha avó, mas ela nunca era utilizada. Era apenas uma herança de alguma tia. Eu nem sabia que ainda se usavam rocas nos dias atuais. Aliás, a roca de Clarimonde é muito pequena, fina, branca, aparentemente feita de marfim. Deve produzir fios extremamente delicados. Ela fica sentada atrás das cortinas o dia inteiro e trabalha incessantemente, parando apenas quando escurece. Nesta rua estreita escurece muito cedo com esses dias de neblina. Às 5 horas já temos o mais belo crepúsculo. Nunca vi luz no seu quarto. Não sei dizer exatamente qual é a sua aparência. Ela possui cabelos pretos e cacheados e é bastante pálida. O nariz é estreito e pequeno e as narinas se movimentam. Seus lábios também são pálidos e parecem-me que seus dentes pequenos seriam alinhados como os de um predador. As pálpebras têm uma sombra profunda, mas quando ela as abre, seus grandes olhos escuros iluminam-se. Mas na realidade eu sinto tudo isso mais do que sei. É difícil ver com precisão através das cortinas. Mais uma coisa, ela usa sempre um vestido fechado, preto, pontilhado em lilás, e está sempre com luvas pretas, talvez para não machucar as mãos no trabalho. Parece estranho como os esguios dedos pretos pegam e puxam os fios rapidamente, em aparente desordem, quase como o movimento das patas de algum inseto. E nossa relação? Bem, na verdade ela é bastante superficial e, no entanto, parece-me muito profunda. Começou assim que ela olhou para minha janela e eu para a dela. Ela me observou e eu a ela. E então eu devo ter a agradado, pois um dia, quando a olhei de novo, ela sorriu e, é claro, eu também. Isso continuou por alguns dias. Cada vez mais sorríamos um para o outro. Então comecei a, quase todo momento, tencionar cumprimentá-la e não sei ao certo o que me impedia. Finalmente fiz isso, nesta tarde, e Clarimonde cumprimentou-me também. Apenas muito suavemente, é claro, mas vi como ela acenou, inclinando a cabeça. Quinta-feira, 10 de março. Ontem passei muito tempo entre os livros, mas não posso dizer que estudei muito. Fiquei construindo castelos de vento e sonhando com Clarimonde. Dormi um sonho pouco sossegado até tarde. Quando cheguei à janela, a vi. Eu cumprimentei e ela novamente acenou. Ela sorriu e olhou para mim por um longo tempo. Eu queria trabalhar, mas não consigo ficar sossegado. Sentei-me à janela e observei-a. Então reparei em como ela pousou as mãos no colo. Puxei o cordão da cortina e quase no mesmo instante ela fez o mesmo. Nós dois sorrimos e nos entreolhamos. Creio que ficamos assim sentados por quase 1 hora. Então ela voltou a fiar. Sábado, 12 de março. Assim os dias têm passado. Eu como, bebo e sento em frente à escrivaninha. Acendo então meu cachimbo e me inclino sobre um livro, mas não leio nem uma sílaba. Eu tento repetidamente, mas já sei de antemão que não vai adiantar. Então vou até a janela. Eu cumprimento, Clarimonde agradece. Nós sorrimos e nos encaramos por horas e horas. Ontem à tarde, às 6 horas, fiquei um pouco inquieto. O crepúsculo desceu muito cedo e senti um certo medo. Sentei na minha escrivaninha e aguardei. Senti um ímpeto quase indomável de ir até a janela. Não para me enforcar, é claro, mas para olhar Clarimonde. Levantei-me em um salto e posicionei-me atrás da cortina. Parecia que eu nunca a tinha visto tão claramente, apesar de já estar bastante escuro. Ela fiava, mas seus olhos olhavam em minha direção. Senti um estranho bem-estar e um pouco de medo. O telefone tocou. Fiquei furioso com o comissário idiota que me tirou dos meus sonhos com suas perguntas estúpidas. Esta manhã ele visitou-me, junto com a senhora do Bonnet. Ela está bastante satisfeita com as minhas atividades. É suficiente para ela que eu esteja vivo há 2 semanas no quarto de número 7.
O comissário, porém, também quer resultados. Fiz misteriosas alusões de que eu estaria seguindo pistas de algo realmente estranho. O imbecil acreditou em tudo. De qualquer modo, poderei ficar aqui por semanas, e é tudo o que eu desejo. Não por causa da cozinha e da adega da senhora do Bonnet. Meu Deus, como isso perde o valor quando se está de estômago cheio. Mas sim por causa de sua janela, que ela odeia e teme que eu tanto amo. Que essa janela que me mostra Clarimonde. Quando acendo a lâmpada, não a vejo mais. Tentei descobrir se ela sai para a rua, mas nunca a vi dar um passo para fora da casa. Tenho uma grande poltrona confortável e um abajur verde, cuja luz me envolve calorosamente. O comissário trouxe-me um grande pacote de tabaco. Nunca fumei tanto e, apesar disso, não consigo trabalhar. Leio 2 ou 3 páginas e, quando termino, percebo que não entendi uma palavra. Meus olhos seguem as letras, mas meu cérebro recusa cada palavra. Estranho, como se tivesse uma placa, entrada proibida. Como se qualquer outro pensamento fosse proibido, além de um único, Clarimonde. Finalmente empurro os livros para longe e me inclino de volta para a cadeira e sonho. Domingo 13 de março. Esta manhã vi um pequeno espetáculo. Fiquei andando pelo corredor enquanto um criado arrumava o meu quarto. Na janela que dá para o pátio havia uma teia com uma aranha de cruz enorme. A senhora do Bonnet não deixa tirarem ela de lá. Aranhas trazem boa sorte e ela já teve má sorte suficiente em sua casa. Então vi outra aranha, muito menor, escalando cautelosamente pela teia, uma aranha macho, certamente. Cautelosamente, a aranha menor dirigiu-se ao oscilante fio no meio da teia, mas assim que a fêmea se mexeu, ela recuou rapidamente. Foi então para outra extremidade e tentou se aproximar novamente. A robusta fêmea no meio de sua teia parecia finalmente ceder à corte e não se movia mais. O macho encostou em um fio, suavemente a princípio e depois com mais força, de modo que toda a teia estremeceu, mas ainda assim sua adorada permaneceu imóvel. Então, o macho aproximou-se com infinita cautela. A fêmea recebeu-o quieta e sossegadamente com um terno abraço, completamente devota. Os dois ficaram por vários minutos pendurados, imóveis no meio da grande teia. Então vi o macho desprender-se lentamente, pata por pata. Era como se ele quisesse se retirar em silêncio, deixando a companheira sozinha em sonhos de amor. De repente, ele desprendeu-se completamente e correu o mais rápido que pôde para fora da teia. Mas no mesmo momento, possuída por uma vivacidade selvagem, a fêmea começou a persegui-lo. O débil macho desceu pelo fio e a amante reproduziu seu artifício. Ambos caíram pelo peitoril da janela. O macho tentando escapar com todas suas forças. Era tarde demais. Ela já havia o capturado com suas fortes garras e o carregava de volta para o meio da rede. E exatamente nesse mesmo lugar que antes houvera servido de leito amoroso, via-se agora uma outra cena. O amante contorcia-se em vão, esticando repetidamente as patas, tentando escapar do furioso abraço. A amante não o libertava. Em poucos minutos já o havia prendido e ele não podia mover nem mais um membro. Então ela cravou-lhe as garras afiadas em seu corpo e sugou em fortes tragadas o seu sangue jovem. Ainda pude ver como ela separava em pedaços deploráveis e irreconhecíveis as pequenas patas, a pele e os fios e jogava-os para fora da teia com desprezo. Pois então esse é o amor desses animais? Bem, estou feliz por não ser uma jovem aranha macho. Segunda-feira, 14 de março. Nem chego mais a olhar para meus livros, passo os meus dias diante da janela apenas. E quando já ficou escuro, continuo sentado. Ela não está mais lá, mas fecho os meus olhos e a vejo. Este diário acabou virando algo bem diferente do que eu havia imaginado. Conta sobre a senhora do Bonnet e o comissário, sobre aranhas e sobre Clarimonde, mas nada sobre as descobertas que eu gostaria de ter feito. Bom, o que posso fazer? Terça-feira, 15 de março. Encontramos um jogo estranho, Clarimonde e eu, e passamos o dia jogando. Cumprimento-a e imediatamente ela me cumprimenta. Então bato no vidro com a mão e, mal ela vê, começa a bater também. Aceno para ela e ela acena de volta. Movo os lábios como se falasse com ela e ela faz o mesmo. Então passo a mão pela minha têmpora até o meu cabelo e lá está ela, já com a mão na testa. É realmente uma brincadeira infantil e nós dois rimos disso. Isso é, ela, na verdade, não ri, somente sorri.
silenciosa e devotada, e acho que meu sorriso também é exatamente assim. Aliás, tudo isso não é tão estúpido quanto parece. Não é apenas uma imitação, pois então acho que nós dois em pouco tempo ficaríamos fartos. Deve haver certa quantidade de transmissão de pensamento no processo, pois Clarimonde segue meus movimentos em uma pequena fração de segundo. Mal tem tempo de vê-los e já os executa. Às vezes parece que exatamente ao mesmo tempo que eu. Isso me estimula a fazer sempre algo completamente novo, imprevisto, e é espantoso como ela repete tudo no mesmo momento. Às vezes tento enganá-la, faço rapidamente toda uma sorte de movimentos variados em sequência e então repito de novo e de novo. Finalmente faço a mesma sequência pela quarta vez, mas mudo a ordem. Troco um movimento ou deixo de fazer algum, como uma criança brincando de morto-vivo. É muito estranho que Clarimonde não faça um movimento errado sequer, embora eu mude tão rápido que ela mal tenha tempo para reconhecer cada um. É assim que passo o meu dia, mas não tenho a menor sensação de que estou desperdiçando o meu tempo. Pelo contrário, sinto como se nunca tivesse feito algo mais importante. Quarta-feira, 16 de março. Não é bizarro que nunca tenha me ocorrido a ideia de estabelecer a minha relação com Clarimonde de um modo mais sensato do que nessas brincadeiras intermináveis? Ontem à noite eu pensei sobre isso. Bastaria apenas que eu pegasse meu chapéu e meu casaco e descesse os 2 lances de escada. 5 passos pela rua e depois mais 2 lances de escada. Na porta uma pequena placa. Nela está escrito Clarimonde. Clarimonde de quê? Eu não sei, mas Clarimonde está lá. Bato a porta e então... Até então consigo imaginar tudo perfeitamente, consigo visualizar cada pequeno movimento que farei, mas não posso imaginar o que faria a seguir. A porta se abre, isso eu posso ver, mas permaneço prostrado na soleira e olho para a escuridão, que não me permite distinguir absolutamente nada. Ela não vem, nada vem, não há absolutamente nada, apenas essa escuridão impenetrável. Às vezes sinto como se a única Clarimonde que houvesse fosse a que vejo da janela e que joga comigo. Não consigo imaginar como seria essa mulher com um chapéu ou um outro vestido que não fosse o preto, com os grandes pontilhados roxos. Nem ao menos posso imaginá-la sem as suas luvas. Se eu a visse na rua ou mesmo em um restaurante, comendo, bebendo, conversando, só posso rir de tão impossíveis que essas imagens me parecem. Às vezes me pergunto se eu a amo. Não sei responder direito, já que nunca estive apaixonado antes. Mas se o sentimento que tenho por Clarimonde é de fato amor, então é completamente diferente do que vi em meus camaradas ou conheci através dos romances. Está se tornando muito difícil para mim entender os meus sentimentos. É difícil pensar em outra coisa além de Clarimonde, ou melhor, do nosso jogo, porque é inegável que afinal este jogo me mantém ocupado, e nada além dele. E isso é o que menos consigo entender. Clarimonde? Sim, eu me sinto atraído por ela, mas a esse sentimento se mistura também outro sentimento. É como se eu sentisse medo. Medo. Não, também não é isso. É mais como um receio, um leve medo de algo que desconheço. E é exatamente esse medo que tem algo de dominador, estranhamente voluptuoso, que me afasta e depois me atrai para junto dela. É como se eu percorresse um grande círculo à sua volta, me aproximando um pouco e então retrocedendo, seguindo novamente em frente, avançando para outro ponto e retornando rapidamente, até que finalmente, e disso eu tenho total certeza, terei que ir até ela. Clarimonde está sentada perto da janela, tecendo, fios longos, finos, infinitamente delicados. Com eles ela faz um tecido, não sei o que será feito com ele. E não consigo entender como ela consegue fazer essa trama sem emaranhar e rasgar os fios frágeis. Seu trabalho delicado tem padrões singulares, animais míticos e faces estranhas. O que estou escrevendo, a verdade é que não consigo ver realmente o que ela tece. Seus fios são demasiado finos. E, no entanto, sinto que o seu trabalho é exatamente como vejo quando fecho os olhos. Exatamente assim. Uma grande trama com muitas criaturas, animais míticos e faces estranhas. Quinta-feira, 17 de março. Estou sentindo uma agitação estranha. Eu não falo mais com ninguém. Mal dou bom dia, até mesmo para a senhora do Bonnet e para o criado. Mal gasto tempo comendo. Só quero sentar à janela e jogar com ela. É um jogo de fato emocionante.
e eu tenho sensação de que amanhã irá acontecer algo. Sexta-feira, 18 de março. Sim, algo deve acontecer hoje, digo para mim mesmo. Falo em voz alta para ouvir a minha própria voz e digo que é por isso que estou aqui. Mas o pior é que tenho medo. E esse medo de que algo parecido possa acontecer, como o que aconteceu com meus antecessores neste quarto, se mistura estranhamente com outro, o que tenho de Clarimonde. Eu mal posso distingui-los. Estou com medo, tanto que quero gritar. 6 horas da tarde. Algumas palavras rápidas de chapéu e casaco. Às 5 horas eu estava no final das minhas forças. Tenho certeza agora que deve haver alguma peculiaridade nesta sexta hora do penúltimo dia da semana. Agora já não vejo mais graça na história que inventei para o comissário. Sentei na minha poltrona e com força tentei me manter lá. Mas fui puxado, quase arrebatado para a janela. Tive que jogar com Clarimonde. E então, novamente, esse medo terrível da janela. Eu os vi pendurados ali, o caixeiro suíço, alto, com o pescoço grosso e a barba grisalha, e o artista esbelto e o atarracado e forte sargento. Vi os três, um depois do outro, e então os três juntos, no mesmo gancho, com as bocas abertas e as línguas estiradas. E então vi a mim mesmo entre eles. Esse medo! Eu senti perfeitamente que o sentia por causa da janela e do abominável gancho acima, e igualmente por causa de Clarimonde. Que ela me perdoe, mas é assim. No meu medo ultrajante, misturei-a com as imagens dos três que estavam ali pendurados, com as pernas arrastando no chão. De fato, não senti em nenhum momento algum desejo ou anseio de me enforcar. Eu não tinha nenhum temor do que eu fosse sentir vontade de fazer isso. Não, eu tinha apenas um medo da própria janela, e de Clarimonde, e de algo terrível, incerto, que tinha de acontecer agora. Eu tinha um desejo apaixonado e indomável de levantar-me e ir até a janela, e eu tive de fazer isso. Então o telefone tocou. Tirei-o do gancho e antes que pudesse ouvir uma palavra, gritei: "Vem aqui imediatamente!" Foi como se imediatamente o meu grito estridente afugentasse todas as sombras para as fendas do chão. Fiquei calmo no mesmo instante. Limpei o suor da testa, bebi um copo de água e comecei a pensar no que dizer ao comissário quando ele viesse. Finalmente fui até a janela, cumprimentei e sorri. E Clarimonde cumprimentou e sorriu. 5 minutos depois, o comissário estava aqui. Disse a ele que finalmente estava chegando à resolução dessa história, que ele deveria me poupar das perguntas, mas que eu certamente poderia lhe fazer revelações extraordinárias em breve. O estranho disso foi que, quando lhe contei essa mentira, eu estava totalmente convencido de ter dito a verdade. E agora quase sinto o mesmo ainda, contrariamente a tudo o que sei. Ele provavelmente notou meu estado de espírito um pouco estranho, principalmente quando me desculpei pelo meu grito de medo no telefone e tentei explicá-lo com a maior naturalidade possível. E ainda não encontrei razão para isso. Ele disse muito amavelmente que eu não deveria me preocupar com ele e que ele estaria sempre ao meu dispor, como era seu dever. Era melhor que ele viesse dúzias de vezes em vão do que me deixar esperando em algum momento que fosse necessário. Então, ele convidou-me para sair hoje à noite e espairecer, já que, segundo ele, essa solidão toda não estava me fazendo bem. Aceitei, embora fosse difícil para mim. Eu não gostaria de sair daquele quarto. Sábado, 19 de março. Fomos ao Gaîté Rochoir, ao Cigale e ao Lune Rousse. O comissário estava certo. Foi bom sair um pouco e respirar outros ares. No começo tive uma sensação muito desconfortável, como se estivesse fazendo algo errado. Era como se eu fosse um desertor dando as costas para a sua bandeira. Mas então essa sensação passou e conversamos, rimos e bebemos bastante. Quando cheguei à janela esta manhã, pensei ter notado uma censura nos olhos de Clarimonde, mas deve ter sido apenas imaginação. Como ela poderia saber que estive fora ontem? Por sinal, essa impressão durou apenas um instante, e então ela sorriu novamente. Jogamos o dia todo. Domingo, 20 de março. Hoje só posso escrever novamente. Jogamos o dia todo. Segunda-feira, 21 de março. Jogamos o dia todo. Terça-feira, 22 de março. Sim, e fizemos isso hoje também, nada além disso. Às vezes me pergunto, para que, afinal de contas? Por quê? O que desejo, afinal? Para onde isso vai me levar? Mas não tenho nenhuma resposta.
pois é certo que não desejo nada além disso, e que, seja lá o que vai acontecer, é certamente o que mais desejo. Conversamos durante esses dias, claro que não em voz alta, às vezes movimentando os lábios, mas geralmente apenas nos olhando, mas nos entendemos muito bem. Eu estava certo. Clarimonde havia me censurado por fugir na última sexta-feira, então pedi seu perdão e disse que reconhecia que fora idiota, e mal de minha parte ter feito isso. Ela me perdoou e eu prometi a ela que nunca iria embora daquela janela. E nos beijamos por um longo tempo, pressionando nossos lábios no vidro. Quarta-feira, 23 de março. Eu sei agora que a amo. Deve ser assim. Estou trespassado por ela até minha última fibra. Pode ser que o amor de outras pessoas seja diferente, mas há uma cabeça, uma orelha ou mesmo uma mão que sejam iguais a outras entre milhões de cabeças, orelhas e mãos? Todos são diferentes, então nenhum amor pode ser igual ao outro. O meu amor é estranho, sei disso bem, mas não é também belo? Sou quase feliz com esse amor. Se não houvesse o medo, às vezes ele adormece e posso então esquecê-lo, mas apenas por alguns minutos. E então ele desperta de novo e não me deixa em paz. Sinto-o como uma ratazana miserável lutando com uma serpente grande e bonita para escapar de seu forte abraço. Mas pode esperar, pequeno medo estúpido, logo esse amor imenso irá lhe devorar. Quinta-feira, 24 de março. Fiz uma descoberta. Não sou eu que jogo com Clarimonde, e sim ela é que joga comigo. Foi assim que aconteceu. Ontem, como sempre, pensava em nosso jogo. Então, numerando cada movimento, anotei 5 sequências novas e complicadas com as quais queria surpreendê-la no dia seguinte. Pratiquei para fazê-las o mais rapidamente possível, na ordem normal e invertida, e depois apenas os movimentos pares e em seguida os ímpares, e por fim todos os primeiros e os últimos movimentos. Era extremamente trabalhoso, mas também prazeroso, e senti que me aproximava de Clarimonde, mesmo sem a estar vendo. Pratiquei por horas e finalmente dominei todas as sequências. Esta manhã fui até a janela. Cumprimentamo-nos e começamos o jogo. Para cá e para lá era inacreditável quão rapidamente ela me entendeu e repetiu tudo o que fiz no mesmo instante. Então bateram à porta. Era o criado trazendo as minhas botas. Peguei-as e quando voltei à janela, meu olhar pousou na folha onde eu havia anotado todas as minhas sequências. E foi então que eu vi que não havia feito nenhum dos movimentos que lá estavam. Cambaleando um pouco, agarrei o braço da poltrona e deixei-me cair nela. Eu não podia acreditar. Li a folha de novo e de novo. Mas assim era. Se eu havia acabado de fazer uma série de movimentos na janela, mas nenhum deles era o meu. E tive novamente a sensação. Uma porta se abre, a porta dela, e fico parado em frente a ela, olhando. Nada, absolutamente nada. Apenas essa escuridão vazia. Então eu soube. Se eu partir agora, estarei a salvo. E senti que poderia sair naquele mesmo instante. Apesar disso, não fui embora. Não fui porque tinha um sentimento de que o segredo estava firmemente preso em minhas mãos. Paris, você irá conquistar Paris. Por um momento, Paris foi mais forte do que Clarimonde. Agora eu mal penso nisso. Agora sinto apenas meu amor e com ele esse medo mudo e inebriante. Mas aquele momento deu-me força. Eu li a minha primeira sequência de novo e memorizei cada movimento detalhadamente. Então voltei para a janela. Prestei atenção no que eu fazia. Não havia nenhum movimento entre eles que eu quisesse executar. Então planejei tocar o dedo indicador no nariz, mas ao invés disso beijei o vidro. Eu queria tamborilar no peitoril da janela, mas passei a mão pelo cabelo. Então era certo. Clarimonde não fazia o que eu queria. Eu fazia o que ela decidia que eu fizesse. E fazia tudo tão rápido, tão subitamente, quase no mesmo segundo, de modo que eu imaginava que os movimentos partiam de mim. Então eu, que estava tão orgulhoso de influenciar seus pensamentos, sou eu quem é totalmente influenciado. Mas essa influência é tão leve, tão suave, nada seria mais agradável. Fiz ainda outras tentativas. Meti minhas 2 mãos nos bolsos, determinado a não movê-las, e encarei-a. Vi-a levantar a mão, sorrir e ameaçar-me levemente com o indicador. Não me mexi. Senti como a minha mão direita tentava sair do bolso, mas afundei os dedos profundamente e agarrei o forro. Então, vagarosamente, depois de alguns minutos, os dedos se desprenderam, minha mão saiu do bolso
e meu braço se ergueu. Ameacei-a com o dedo e sorri. Era como se não fosse eu mesmo que fizesse isso, mas sim um estranho, enquanto eu apenas assistia. Não foi assim. Eu fazia isso e um estranho observava. Exatamente o estranho que era tão forte e que desejava fazer a grande descoberta. Mas esse não era eu. Eu, o que tem a ver com qualquer descoberta? Estou aqui somente para fazer o que ela quiser. Clarimonde é quem ama com jubiloso medo. Sexta-feira, 25 de março. Eu cortei o fio do telefone. Não quero que um inspetor idiota me incomode, bem no momento em que a hora estranha começar. Santo Deus, por que escrevo isso? Nenhuma palavra sobre isso é verdade. É como se alguém guiasse a minha mão. Mas eu quero escrever o que está acontecendo. Isso me custa um tremendo esforço, mas quero fazê-lo. Apenas mais uma vez, é o que quero. Eu cortei o fio do telefone. Por que tive que fazê-lo? Aí está, finalmente, porque tive de fazê-lo. Ficamos na janela hoje e jogamos. Nosso jogo mudou desde ontem. Ela fez algum movimento e eu resisto o máximo possível, até que eu finalmente tenho de ceder e fazer-lhe a vontade. E quase não consigo descrever o quão prazeroso é render-me à sua vontade. Nós jogávamos, e então, de repente, ela se levantou e foi para o quarto. Estava tão escuro que não conseguia mais vê-la. Ela parecia perder-se na escuridão, mas logo ela voltou, carregando nas mãos um telefone igual ao meu. Ela colocou-o no peitoril da janela, sorridente, pegou uma faca e cortou o fio e o levou de volta. Consegui resistir por cerca de 15 minutos. Meu medo era maior do que nunca, mas era tão prazerosa a sensação dessa derrota. Então finalmente peguei meu aparelho, cortei o seu fio e coloquei-o de volta na mesa. Foi assim que aconteceu. Estou sentado em frente à mesa. Tomei um chá. O criado acabou de recolher a louça. Perguntei-lhe a hora. Meu relógio não está funcionando bem. São 5h15. 5h15. Sei que se eu olhar agora, Clarimonde fará algo. Fará algo que terei que repetir. Levanto os olhos. Ela está em pé, sorrindo. Agora, se eu pudesse desviar os olhos, agora ela vai até a cortina. Ela retira o cordão, que é vermelho, como o da minha janela. Ela faz um laço. Ela pendura a corda no gancho da janela. Ela se senta e sorri. Não se pode mais chamar de medo esse sentimento. É um terrível e opressivo pavor, que ainda assim eu não gostaria de trocar por nada no mundo. É uma pressão assombrosa, mas também inebriante em sua crueldade inexorável. Eu poderia ir correndo agora e fazer o que ela quer, mas eu espero, luto, me defendo. Eu sinto que está ficando mais forte a cada minuto. Então, estou sentado aqui de novo. Corri depressa e fiz o que ela queria. Peguei a corda. Fiz o laço e pendurei no gancho. E agora não quero mais levantar os olhos. Quero apenas ficar olhando para esta folha, porque eu sei que o que ela fará quando eu olhar para ela novamente... Agora, na sexta hora do penúltimo dia da semana. Se eu a olhar, precisarei fazer o que ela quer. Então, eu precisarei... Eu não quero olhar para ela. Então rio alto. Não rio. Algo em mim ri. Sei o motivo. Por causa desse eu não quero. Eu não quero e sei com certeza que tenho que fazê-lo. Preciso olhar para ela. Preciso fazer isso e então o resto. Eu apenas espero para prolongar ainda mais essa agonia. Sim, é isso. Esse sofrimento sufocante, essa volúpia. Eu escrevo rápido, para ficar aqui mais tempo, para prolongar esses segundos de dor que aumentam infinitamente a minha vontade. Ainda mais. Mais uma vez o medo, de novo. Eu sei, vou olhar para ela, vou levantar, vou me enforcar. Não tenho medo disso. Oh não, será belo, será maravilhoso. Mas alguma coisa, outra está lá. O que vem depois, eu não sei o que será, mas está chegando com toda certeza, pois a felicidade em meu sofrimento é tão imensa. Eu sinto que algo terrível deve vir a seguir. Apenas não pensar. Escrever alguma coisa, não importa o que, apenas rápido, apenas não pensar. Meu nome, Richard Braquemont. Richard. Oh, não posso continuar? Richard Braquemont. Agora, já preciso olhar para ela. Richard Braquemont. Eu preciso... Não, ainda mais.
Richard Braque. O comissário do 9º distrito, que não recebera resposta em suas repetidas ligações telefônicas, entrou no Hotel Stevens às 6h05. Ele encontrou no quarto número 7 o cadáver do estudante Richard Braquemont pendurado no batente da janela, exatamente na mesma posição dos seus antecessores. Apenas o rosto tinha uma outra expressão. Estava contorcido em um terrível pavor. Os olhos bem abertos saltavam para fora das órbitas. Os lábios estavam contorcidos e os dentes fortemente apertados. E entre eles se prendia, mordida e esmagada, uma grande aranha preta, com estranhos pentilhados roxos. Na mesa estava o diário do estudante de medicina. O comissário leu-o e dirigiu-se imediatamente para a casa em frente. Ele averiguou que o segundo andar estava vazio e desocupado há meses. Fim.